Boa noite, Brasil. Aqui estou eu. Dessa vez não é para falar sobre BBB ainda, BBB só mais tarde. Não é para falar sobre artista, não vou entrevistar nenhum ator, nenhuma atriz, mas a gente vai falar sobre saúde. Saúde que é algo que a gente precisa na nossa vida inteira. Só que nesses tempos de pandemia é o bem mais precioso que a gente pode ter, que é a saúde. E eu vou receber aqui Walter Pereira, especialista, referência em ozonioterapia, que é uma prática que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, mas que não sabe exatamente o que é. E eu vou descobrir junto com vocês. Érica, meu amor, seja bem-vinda. Eu tô sempre melhor quando eu te vejo aqui, Érica. Então sejam bem-vindos, Clotilde. Vou falar de BBB à noite, Clotilde. Lá depois da formação dos finalistas, né? Então, assim, o Walter, ele tem feito muitos cursos pelo país, acabou de voltar de Recife, onde ele pratica sempre, além da parte intelectual, né, da parte teórica, ele também cuida da parte prática. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que todo mundo que ficar aqui vai aprender bastante, vai se interessar por essa prática e vai curtir. Quero mandar meu beijo para Rosana Barros, para Joelma Jojo. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês ficam e curte. Oi, Silvana. Seja bem-vinda, bem. Então, assim, só esperando ele chegar, ele dá a ansiosa para saber mais. Pois é, ô meninas da Roupa e Tempero, Sonaira, Silvia, Sueli, a Fernanda também, né? Thaís Cristiane, Cíntia. Tô cheio de pergunta aqui. Roupa, tempero e saúde, tem tudo a ver. Luciane, amor, que bom que você tá aqui. Boa noite para todo mundo. Sandrinha, que bom. Lenice, querida, Núbia Cristina, oi, Núbia. Júlia, Jó. Então, gente, é o que eu falei para vocês ainda agora. Obrigado, Mary Lima. Não é a live de... Oi, chegou! Vamos lá. A grande estrela. Vamos receber para ele explicar para a gente o que, afinal, é ozonioterapia. E peguei se preparando, hein? O pior que é. E Arthur me ajudando. E Olha lá, vem cá. A gente está tão conheço longe. vocês de algum lugar. Vocês participaram de um programa de televisão? Sim, que reprisou hoje. Não foi, Tuca? Reprisou hoje, né? Pois é. Reprisou hoje. Pois é. Seja bem, Walter, ajeita só o telefone. Isso. Tá legal agora? Perfeito. Tá. Você sabe que eu sou meio analfabeto digital, né? Eu sei, mas todos nós somos. Oi, Adonzila, querida, seja bem-vinda. Marisa Teixeira, sua linda. Walter, antes de mais nada, eu fiz uma pré-apresentação sua aqui. Falei que você é especialista em ozonioterapia, mas eu queria que você desse mais detalhes de quem é você. Como é que quem é esse homem que hoje é praticamente a principal referência nesse tratamento no Brasil? Vamos lá. Olha, Tamires, beijo. Tamires Quadros está aqui também. Ah, legal. Eu sou farmacêutico, né, de formação. Aí eu fui, quando eu estava me formando, acabando a graduação em farmácia, eu fiz acupuntura, que é a minha outra paixão. E mais tarde eu descobri a ozonioterapia. E fui me aprofundando, né? E descobri que a ozonioterapia, ela trata desde o emocional, né? E mais de 200 patologias. O que me chamou a atenção é o seguinte, como é que uma técnica pode tratar mais de 200 patologias? Aí por aí começou a estudar, curso, e eu cheguei aonde eu cheguei. Eu sou um apaixonado pela ozonioterapia. Sim, mas não é mágica. Não é mágica. Mas antes de mais nada, o que é ozonioterapia? Bom, a ozonioterapia, ele tem mais ou menos 175 anos. Aqui no Brasil, que agora as coisas estão começando, as pessoas estão conhecendo a ozonioterapia agora, né? Mas é uma técnica que já é centenária, que utiliza o gás medicinal de oxigênio, aquele de cilindro, não pode ser o oxigênio do ar, né? Porque o oxigênio do ar a gente tem outras partículas de gases, né? Tem que ser aquele oxigênio puro, com 99,9% de pureza. Aceitável está 95%. E você tem que ter uma máquina, tá? Uma máquina que tenha um selo Anvisa. Então, é uma prática que tem que ter muito cuidado, que não é só chegar lá e encher uma seringa. Então, o que acontece?
Quando você tem na estratosfera, a gente tem o ozônio que protege a camada da Terra. Se não fosse o ozônio na estratosfera, nós não teríamos vida, para começar por aí. Então, se o ozônio protege nós, seres humanos, na Terra, ele também protege a gente interiormente contra bactérias, vírus e uma porrada de doenças, vamos falar assim, entendeu? E como é que isso forma? Se forma que nós temos a molécula de oxigênio, que é o O2, tá? Que está no gerador, né? Que está no cilindro. Eu vou abrir o cilindro, esse gás medicinal, oxigênio medicinal, vai passar por dentro dessa máquina, vai sofrer várias ações, né, eletromagnéticas, e ele vai se desintegrar. Então, de O2 ele fica O puro. Só que o oxigênio é uma criatura meio carente, feito o Arthur. Não consegue ficar sozinho, tem que ficar abraçado com alguém. E ele se junta a uma outra molécula de O2, formando o O3. É assim que se dá o ozônio. O ozônio medicinal é assim, a gente usa oxigênio medicinal. É assim que é a formação dele. Agora, menina, em que momento de estudo científico, de pesquisa, chegou-se à conclusão de que esse gás puro seria favorável para o tratamento médico? Ele não é só favorável para tratamento médico, mas também para tratamento estético. Por quê? O alvo do ozônio é uma coisinha que todas as células têm dentro dela, chamado mitocôndria. Tá? Então, o que acontece com a nossa mitocôndria? Conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células também vão envelhecendo. Né? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo de beber água, porque os nossos receptores também vão envelhecendo junto com a gente. E quando a nossa célula começa a envelhecer, a nossa mitocôndria também fica desajustada, né? Então, a gente vai tendo, às vezes, alguma duplicação celular de uma forma errada, onde se tem a origem do câncer. O que é o câncer? A célula cancerígena é uma célula que sofre uma mutação na hora que ela se reproduz, né? Quando ela sofre a mitose. Então, ela se diferencia e ela vai crescendo, é uma célula cancerígena. Conforme a gente vai também adoecendo, a gente vai tendo várias doenças autoimunes, né? Não é todo mundo que vai desenvolver, envelhecer vai ter doença autoimune, mas tem pessoas que acabam desenvolvendo a doença autoimune. Então, o ozônio, o que ele traz? Ele oxigena aquela região, ele combate a inflamação, ele cria novos vasinhos, tá? Sanguíneos, chamado neogênese, e só nesse princípio todo ele já ajuda muitas pessoas. E, além do mais, ele estimula o nosso sistema autoimune, porque ele faz com que as nossas células, principalmente naquela parte ali da mitocôndria, volte a trabalhar de forma ordenada e como tem que ser. Entendeu? Entendi. Basicamente isso. Agora é muito mais... mas é muito mais profundo que isso. Não, quero que você vá mais profundo daqui a pouquinho. A Carla Patrícia, queridíssima, 11, fala que em São Gonçalo tem uma clínica que Legal. já usa ozonioterapia. E a Tamires Martins Consultório falou que teve o prazer de ter esse mestre como professor do curso que fiz em Recife. Bacana. Que legal. Marisa Teixeira, por favor, façam perguntas, sim. Se quiserem, podem lançar por aqui ou jogar na caixinha de perguntas que eu vou ler. Mas hoje em dia fala-se muito ozonioterapia, mas não é um modismo. Você falou mesmo que é uma técnica centenária. Isso. E ela é oriunda da onde, Walter? Foi desenvolvida a primeira vez aonde? Ela por um cientista alemão, o cara que gerou isso, porque sabe aquelas gaiolas que a gente vê naqueles filmes futurísticos? Futurísticos não, aqueles filmes antigos, aquelas gaiolas de ferro que passavam aqueles raios, né? Aquilo tem um nome, eu esqueci agora. Quando ele sentiu que aquele raio estava passando por ali, ele gerou um cheiro. Esse cheiro foi chamado de ozon, que é a origem do ozônio. Ozon, algo que cheira. O cheiro do ozônio ele tem um cheiro bem característico. Você sabe também muito disso, né? É um cheiro de... um cheiro de chuva quando bate na terra, é um cheiro de marisco. Ele tem um cheiro muito forte, né? E ele começou a observar aquilo ali. Aí você sabe que o cientista tem que ser um faro apurado, que é sempre descobrir o porquê, e foi se estudando até chegar à máquina. Agora, o interessante é que o ozônio já foi usado na Primeira Guerra Mundial e ele evitou que vários soldados tivessem seus membros extirpados, entendeu? E a partir dali ele não perdeu mais, ele foi continuando sendo estudado, tanto que na Alemanha, que é chamado berço da ozonioterapia, né? A Alemanha, a Espanha, o SUS atende e tem o cadastro, né, dos ozonioterapeutas, e esse atendimento é feito pelo SUS de lá. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta que fizeram aqui.
Ele já está no SUS. Ele já está no SUS, várias outras técnicas também, acupuntura, aromaterapia, aquele tratamento que a gente faz com abelha, tudo isso faz parte do pacote do SUS. Mas não é interessante, né, Jorge? Uma coisa que pode tratar, auxiliar, porque ele regenera tecido, ele é fantástico para poder trabalhar úlceras venosas, aí sabe aquelas úlceras, aquelas feridas que a criatura vai 10 vezes ao posto de saúde, toma medicamento, troca curativo e não há cicatrização, né? O ozônio trata muito bem isso, então não é interessante. Eu gostaria até que um dos alunos, né, espalhado aí pelo Brasil, criasse e cultivasse isso, porque eu acho que iria ajudar muitas pessoas e é barato, gente. Tá? É bem barato. A máquina é cara, o investimento inicial é caro, não vou dizer que não. Mas depois fica barato, entendeu? Mas para o cliente, para o paciente, não é um tratamento caro. Não, não é. E tudo vai depender, por exemplo, da região onde você está atendendo. Essa questão de barato, a gente tem um preço base. É o que eu passo para os alunos, né? Mas é aquele preço básico, por exemplo, se eu cobrar R$ 120 e meu paciente for de Copacabana, ele vai achar que é muito barato. Então, o que tem que levar em voga? Aonde você vai atender o seu público-alvo? É um estudo de marketing, de atendimento, que vai, mas a técnica é segura. O único cuidado que o paciente tem que ter é saber que, se ele está sendo tratado com um gás medicinal de uma boa qualidade, uma certificação da empresa que vai distribuir aquele gás e uma certificação também da empresa que produz o aparelho de ozônio. Pronto, aí eu já tenho essas minhas duas garantias. E se o ozonioterapeuta que vai fazer a técnica em você, se ele é habilitado pelo conselho dele, porque não pode só, eu gostei do ozônio, vou aprender, vou ler um livro e vou aplicar. Não é bem assim. Você tem que ser habilitado pelo conselho. Então, enfermeiros podem, farmacêuticos, odontólogos, veterinários, médicos ainda podem no sentido de gerar estudo, porque o conselho dele ainda não liberou. Entendeu? Então, tem que tomar todos esses cuidados para poder não cair na mão de um curioso. Ozonioterapia é legal. E o cara faz uma técnica errada. A Tamires Quadros está dizendo aqui que vale muito a pena. E ela é uma testemunha ocular da história, porque, coitada, ela está com um problema na coluna, não é? Isso. Eu tive lá sexta-feira. Beijo! Recebeu um tratamento essa semana que deu uma aliviada boa. Foi uma coisa emergencial que você fez, é claro que não foi um tratamento completo, foi emergencial para aliviar um pouco o sofrimento, mas segundo ela foi muito satisfatório. Por eu já conhecer ela, já sei mais ou menos que eu posso aplicar a técnica. Agora, a primeira vez que o paciente chega no consultório, a gente tem que fazer uma anamnese. A anamnese são aqueles questionamentos que o médico faz, a alimentação, como é que é a vida dele, até a questão relacionada se tem um sono tranquilo ou não. E tem contraindicação para a técnica. A técnica não é chegar assim e ser liberada. Por exemplo, pessoas com anemia não podem receber a técnica. Tá? Pessoas com fraqueza, né? Não, calma que eu vou falar. Cara, eu estou desenrolando. A gente vai falar, eu quero que você fale bastante sobre isso também. Porque eu vou te perguntar também quais são as principais aplicações e as principais implicações. Eu vou querer que você detalhe bem isso. Olha, a Carla Patrícia que está perguntando assim, se ele funcionaria também para trabalhar a ansiedade. Sim, você poderia trabalhar essa ansiedade, principalmente se você tiver problema de desbiose intestinal, né? Aí a gente vai investigar problema de quê? Desbiose. Que é? Assim, desbiose é quando as suas bactérias intestinais nocivas está mais alto do que as suas bactérias positivas, né? E se você defeca, literalmente, aquela palavra, fulano é enfesado. Enfesado porque ele não defeca todos os dias. É literalmente assim. Então, problemas intestinais tá ligado ao autismo. Sabe aquela criança autista que não sossega, que não para? A gente tem grande sucesso tratando com a ozonioterapia o paciente autista também, porque ele sofre vários ataques de toxina, a quantidade de medicamento que essa criança toma, né? Alimentos também, a gente sabe que o autista, quando ele quero comer macarrão, ele só vai comer macarrão, tudo feito daquela forma. Então, acaba se prejudicando. E a ozonioterapia pode acalmar essa criança, pode também acalmar essa ansiedade de outra pessoa. Tá? Agora, preste atenção. A ozonioterapia não é uma técnica absoluta. Ela não é usada de forma única. Ela é uma terapia coadjuvante. Ela sempre vai atrelado ao tratamento médico, seguindo as orientações médicas. Ela é coadjuvante, nunca a principal. Isso é importante também. Importantíssimo lembrar isso, importantíssimo. Porque, gente, muitas pessoas acham
que essas técnicas alternativas, elas fazem milagre. Elas não fazem milagre. Elas, para Isso aí. algumas doenças, principalmente a questão da cicatrização, elas operam quase realmente milagres. O Walter tem Isso aí. E praticamente tá virando testemunhado isso. ozonoterapeuta. Arrasou. Walter tem testemunhado isso. Inclusive, ele fez um tratamento aqui num gatinho que a gente tinha, que estava muito ferido. Infelizmente, ele estava com outras doenças, mas a parte de cicatrização dele foi impressionante. Sei lá, com 3 dias de aplicação, foi impressionante como ele estava. O ferimento está praticamente todo cicatrizado. Ó, beijo para a Lea Moura, do Pará, para a Gláucia Jucá, mãe da Priscila, que trabalha comigo. A Luciane, 1995, uma querida daqui, está sempre aqui comigo, ela pergunta, eu tenho anemia por causa da bariátrica, não poderia fazer então? Depende da anemia. Se for uma anemia descompensada, não. Agora, se for com um pequeno desvio, que a gente tem um pequeno desvio, à direita, quando a anemia é pequenininha, e à esquerda, quando essa anemia se torna grande. Tá? Se for um pequeno desvio nessa anemia, pode sim, mas a gente tem que analisar. E uma é isso. Mas você vai me perguntar ainda mais quais são as Não, fala. Uma outra contraindicação seria a deficiência de uma enzima chamada 6-GPD, que essa enzima protege os glóbulos vermelhos dos ataques dos radicais livres. Tá? Então, por exemplo, a pessoa, em algum momento da vida, comeu alguma fava ou um feijão e passou mal, teve icterícia, teve febre, teve tudo isso, porque ela não sabia que ela tinha essa deficiência. Então, é contraindicação. Por quê? A 6-GPD, como eu falei, protege a hemácia dos ataques do radical livre. E o ozônio não deixa de ser uma terapia oxidativa. Se você não tem a proteção no glóbulo, quando eu fizer a técnica, você vai sangrar, você pode ter, como a gente costuma fazer, explosões do glóbulo vermelho. Mas ninguém vai morrer, sangrar eternamente, não. É só uma contraindicação e uma contraindicação séria. Então, o terapeuta tem que analisar exame de sangue para ver se tem anemia. Se uma hipertensão descompensada também não pode, primeiro a gente compensa. Diabetes de mellitus descompensada, a gente também compensa. Tá? Grávida, não. Mas não é dizer que o ozônio vai fazer com que a grávida aborte. Não. É porque se foi convencionado dessa forma que paciente grávida não recebe tratamento com ozonioterapia. Por isso, gente, que é tão importante, como ele falou ainda agora, a questão da anamnese. O que é a anamnese? É uma entrevista inicial que todos os médicos, na verdade, deveriam fazer, qualquer seja a especialidade dele, mas que na ozonioterapia eu vejo que é muito sério isso. A anamnese é uma análise completa, eles perguntam tudo. Parece até aquela coisa de aeroporto, se você quer tirar passaporte, pergunta, já fez bomba, já se relacionou com o terrorista, eles perguntam tudo. Se pisca, se tem sono, se tem fome, como é o cocô, como é o xixi. Como é o cocô é importante para a gente saber, sim. Nutricionista usa muito. É nutricionista, e a minha nutricionista, na hora, a primeira coisa que ela perguntou foi como é o seu cocô. Eu fiquei assim, eu como gosto muito de falar desse assunto, eu discorri longamente sobre isso. Mas a anamnese é importante por causa disso, né, Paulo? Porque, por exemplo, e isso diferencia profissional. Porque, de repente, você vai procurar alguém que está praticando ozonioterapia, você chega na clínica, o cara te enfia a agulha, te dá o gás e não faz a anamnese. Aí não sabe se você tem a pressão arterial, se você tem anemia. Por isso que é muito importante a pessoa com quem você estiver se relacionando e se cuidando, de você ver que a pessoa fez essa investigação inicial, não é isso? Isso. E tem uma pessoa aí falando, essa 1995, que mesmo tomando as vitaminas prescritas pelo nutróculo dela, ela ainda tem anemia. Por quê? Quando a pessoa faz bariátrica, quando retira a porção do intestino, a gente pensa que todo o intestino ele capta, né, vitaminas e cereais. Não. Tem os determinados pedaços do intestino que vão ser responsáveis pela absorção de algumas vitaminas, outros de mineral. Quando você sofre a bariátrica, você depois tem que recolocar todos esses nutrientes, né? E tem pessoas que levam tempo até o corpo se estabilizar dessa forma. Ela vai poder, mas primeiro o corpo tem que se estabilizar, ela tem que se adequar e a gente tem que tentar modular essa anemia para começar o tratamento. Por quê, Jorge? Tem outras coisas que a gente leva em conta. Por exemplo, uma pessoa estressada e calma feito eu, né, que você me conhece, sou calmo, sou tranquilo, né? Então, a pessoa que é muito estressada, ela tem uma deficiência nata de magnésio. Por quê? Porque o estresse que a gente faz, o estresse oxidativo, ele consome nosso magnésio. Então, a gente tem que fazer reposição.
E para trabalhar com a ozonoterapia, a gente também pode utilizar e deve utilizar a mão de vitaminas e cereais para potencializar o efeito do ozônio, tá? Tipo, às vezes a gente tem que entrar com cobre, a gente tem que entrar com o próprio magnésio, vitamina C, selênio. Mas como eu sei disso, olhando para cada paciente, não. O paciente vai ter que fazer todos os exames, né? Quando você vai para ortomolecular, até um nutrólogo, a sua nutricionista, se lembra, o médico pediu vitaminas, minerais e tudo, a gente tem que ver aquilo que está faltando para poder balancear, para a gente potencializar a técnica do ozônio e a gente ter um resultado legal. Porque dessa forma a gente se diferencia do cara que faz a ozonoterapia de qualquer maneira na esquina. Entendeu? É todo um estudo. Ó, a Mari Mari Pego, pergunta, será que aqui em Curitiba existe algum profissional em exercício? Olha, se ela quiser tirar literalmente essa dúvida, ela pode entrar pela Associação Brasileira de Ozonoterapia, a ABOS, e lá ela procurar se tem na cidade dela algum ozonoterapeuta. Entendeu? Aí vai mais por indicação da Sociedade Brasileira. Aí vai ficar legal. Desculpa que eu esbarrei aqui no celular. Não, e assim, se ela souber de algum instituto, por exemplo, que queira aplicar um curso, o Dr. Walter Pereira está disponível para cursos em qualquer lugar do Brasil, entendeu? É só entrar na página dele, o arroba, DR Walter Pereira. É arroba Dr. Walter Pereira, que ele vai dar curso em todo lugar do Brasil. E aqui a gente faz uma propaganda também, porque não mata ninguém. Não, pelo contrário. A família agradece. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Miranda fala. Tem a Marisa aqui dizendo que mandei pergunta no quadrado de pergunta. Ah, mandou, Marisa? Deixa eu olhar aqui. Marisa Teixeira. Marisa é uma angolana que mora em Londres. Ó, hipertiroidismo e depois do tratamento com iodo passou para hipotiroidismo. E tenho reparado que agora, quando falo, muitas das vezes perco o fôlego. Poderia fazer algum tratamento natural sem medicamentos? Foi ótimo ela fazer essa pergunta, porque a ozonoterapia também é contraindicada para pacientes com hipertiroidismo, quer dizer, hiper. Se eu usar o tratamento com ozônio, eu ainda vou acelerar esse processo dessa glândula da tireoide dela. Agora, para hipo, não. Para hipo, eu posso fazer tranquilamente, que eu vou imunomodular. O ozônio ele tem um efeito imunomodulador. O que é isso? Aquilo que se encontra desregrado no organismo, fora de equilíbrio, ele vai ajustar. Então, tanto pelo acesso e tanto pela falta. Ele vai equilibrar. Agora, não é o ozônio que cura o seu corpo. O ozônio vai ajudar o seu corpo a se curar por ele mesmo, entendeu? Ele é indutor. E ele não fica no seu organismo circulando. Ele tem afinidade, vou falar porque eu falo para os meus alunos, para as pessoas entenderem. O ozônio é o O3, uma molécula instável, tá? Então a gente não pode chegar e botar o ozônio na geladeira para poder aplicar para o paciente depois. Não, eu tenho que coletar ele agora e aplicar, porque ele só tem 10 minutos de estabilidade. Quanto mais altas concentrações, porque o tratamento é baseado em concentração, tá? Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho, eu vou entrar com uma determinada concentração. Quanto mais alta a concentração, mais instável esse gás é. Entendeu? E a temperatura também ao redor é. Então, quando eu tenho um paciente com hiper, eu não posso fazer de maneira nenhuma, porque eu vou acelerar aquela produção ali na tireoide. Quando eu tenho aquela tireoide preguiçosa, que é conhecida como hipo, aí eu posso usar a ozonoterapia para ajudar a ajustar esse organismo e ele entrar em equilíbrio. Agora, nada é de um dia para o outro, nenhuma aplicação. É mais ou menos de 3 a 4 meses as aplicações. É o tempo que a gente faz. Ó, tem uma moça aqui, que eu não sei se você conhece de vista, Cris Belotti. Conheço muito, muito. Ela pergunta se é bom para queda e crescimento de cabelo também. Excelente. A gente pode, como eu sei que a Cris tem medo de agulha, né, Cris? Eu posso fazer um bag de ozônio capilar. O que vai acontecer? Ele vai oxigenar, vai tirar as toxinas daquele fio de cabelo, vai estimular os folículos capilares. E para quem tem pintura, quem usa pintura em cabelo, pelo contrário, vai realçar o cabelo e tirar o fio. Muitas das pessoas que não conhecem o ozônio, em algum cabeleireiro da vida, já usou ozônio. Sabe aquele vapor que às vezes tem no salão que as mulheres ficam? Um vapor de ozônio, né? Aquilo ali vai tirar o fio de cabelo e vai tirar as toxinas, vai dar brilho. O pessoal já usa ozônio, sem saber, já está usando o ozônio. Mas pode fazer o bag. O bag não tem
Problema nenhum com a aplicação com agulha, não envolve agulha, não envolve nada. Melhora É isso, bastante. é bom você falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem duas formas de tratamento com ozônio: da aplicação do injetável, né, que você usa agulha, Isso. e também do gás. Ou tem mais alguma que eu não Não, saiba? tudo é o gás. Tudo é Não, baseado no sim, sim, gás. sim. O gás, eu vou fazer a aplicação com agulha para tratamento. Nós temos as vias de aplicação do ozônio, correto? Nós temos a insuflação retal, que todo mundo disse assim, no meu fiofó não é paliteiro, mas, gente, quando a gente era pequenininho, o supositório já existiu ao longo de décadas, né? Ah, gente, precisando, bota qualquer coisa. É E só outra 22. coisa, o buraco já está feito. A gente só vai. É Na uma boa. sondinha pequenininha de 12 que a gente usa, uma sonda uretral. A gente não enfia a sonda toda, é um pedacinho da sonda e ali a gente faz a aplicação. Por quê? O intestino é uma das vias mais irrigadas, tem melhor absorção do nosso corpo, tá? É a vagina para a mulher e para o homem, para a mulher é o intestino. Então tem uma absorção, por isso que quando a gente coloca, quando a criança é pequenininha, que coloca lá a bombinha de supositório, ele é extremamente absorvido, tá? Então ali o ozônio é distribuído para o corpo inteiro. É uma das vias. A gente tem a insuflação auricular, que é feita com um aparelhinho que a gente coloca e a aplicação vai pelos ouvidos. Então, para dor de ATM, aquela dor que a pessoa morre de dor, não consegue dormir, fica irritada, sistema nervoso, já fez tudo na vida, o ozônio ajuda. Para sinusite de repetição, para problemas no dente de uma outra forma, para dores de cabeça, para enxaqueca, para otite, o ozônio é excelente. Então, essa via é uma via autológica. Nós também temos as aplicações locais, né? A gente tem a autohemoterapia, onde coleta sangue do paciente para uma bolsa de sangue mesmo, própria para isso, tá? E ali esse sangue ele é ozonizado, é reinfundido de novo para poder circular no corpo do paciente. E temos a autohemoterapia menor, que muitas pessoas são adeptas dessa prática, que é você coleta 5 ml de sangue, mistura com 5 ml de gás de uma determinada concentração e aplica no músculo. Isso vai fazer uma sinalização celular, vai virar uma célula espumosa e vai chamar macrófago. A gente está lembrado da sua aula de biologia? O que o macrófago age no organismo? Jorge Luiz. Macrófago, Jorge. É o lixeiro do organismo. Ele vem ali comer, vamos dizer assim, de um tom mais fulo, ele vem comer os bichinhos indesejados no sangue. É isso que a ozonioterapia vai fazer, vai estimular o seu sistema imunológico. São essas vias. Ainda temos os óleos ozonizados, o bag e a água ozonizada. Então, ozônio seria tratamento de verme, por exemplo, ozônio serviria? O ozônio ele pode ter uma função parasitológica, sim. Ou seja, a Poca não dormiria tanto assim no BBB se tivesse feito ozonioterapia. Eu prefiro me abster da minha opinião, para não criar polêmicas. A Pri Tessari falou que uma amiga já fez aplicação de ozônio, teve um resultado muito satisfatório, aliviou os sintomas dela de fibromialgia. Que legal. Legal, doença imune. Então, se você se ele trata do seu sistema imune, aquilo que está exacerbado, ele vai regularizar. Agora, pessoas transplantadas não podem receber a técnica, porque pode ter rejeição. Quando, por exemplo, quando a gente pega um paciente transplantado de rins, a gente não sabe, que a gente não vê toda hora na televisão, que está faltando medicamento para fulano que fez transplante, os imunossupressores. Se eu uso o ozônio, tá? Eu vou fazer com que esse sistema imunológico desse paciente transplantado ataque o órgão transplantado. Eu não posso. Eu tenho que ter esse cuidado. Por isso, mais uma vez, a necessidade de se fazer uma boa anamnese. A gente tem que investigar tudo. A Érica, minha queridíssima da variedade da Érica, ela pergunta quanto tempo de uma aplicação para outra. Ou melhor também, o ideal de quantas aplicações para um tratamento? Érica, olha só, depende do que você quer alcançar. Se você está numa crise de uma artrite no seu joelho, tá? Você está com muita dor, primeiro caso que a gente vai fazer é tirar você dessa crise. Depois a gente vai sentar e organizar o seu tratamento. Mas em meses, 3 meses de tratamento, aí praticamente 3 a 4 vezes ou todos os dias, até você sair da crise. Literalmente é isso. Você tem um bom resultado. Agora, na terceira, quarta sessão, como a Tamires falou, melhorou, porque eu fiz uma aplicação só nela. Amanhã eu estou lá de novo. Mas melhora bastante, que a gente consegue tirar o paciente da crise. O Zé Davi pergunta quem sofre de osteocotomia
o ozônio pode aliviar, ajudar a dor? Pode, pode ajudar bastante, sim, com certeza. E o Bernardo Benício Gomes, Bernardo Benício, Bernardo Benício, eu acho que eu conheço eu acho que eu esse conheço. nome, é familiar. É, É, ele quer saber se o tratamento de ozônio pode ajudar a pessoa com lúpus. pode. O lúpus não é uma doença autoimune? Sim. Então, todas as doenças autoimunes podem ser tratadas, mas preste atenção, o ozônio não vai ser a principal técnica, tá? Eu não vou fazer com que, não esquece esses medicamentos aí que seu médico receitou, não faz isso, não precisa disso, vai ficar só com ozônio. Não, eu seria louco se eu fizesse isso. O que a gente vai tendo é o seguinte, conforme o paciente vai melhorando, essa melhora vai sendo acompanhada pelo médico. Então ele vai diminuindo, vai ajustando as doses do medicamento, é ele que vai fazer isso. A gente nunca vai mexer em nada, nenhuma prescrição do médico. Tá? A gente sempre vai trabalhar em conjunto. E graças a Deus, a medicina integrativa está aí, a gente trabalha em conjunto, né? E os médicos estão começando a ver a ozonoterapia com outros olhos, principalmente para essa parte de ferida, que é excelente. A parte ferida realmente é muito impressionante. Vira e mexe, inclusive, no Instagram dele, quem quiser seguir, tá até aqui, ó, Dr. Walter Pereira, ele mostra, ele dá muitos exemplos práticos disso, de antes e depois, praticado ou por ele, ou por alguém que ele acompanhe, que ele monitora, que ele faça um acompanhamento, é muito interessante mesmo. Agora, além de toda essa parte medicinal, você já falou até um pouquinho no início, o ozônio é impressionante para estética também. Inclusive, Ivete Sangalo, algum tempo atrás, Tem até no Instagram, a isso, pochetezinha. comentou que para ela, quando ela teve bebê, depois que ela teve bebê, que ela ficou com uma pochete, né? Que eu tenho, na verdade, uma Abafa, abafa, abafa. abafa. Ela usou ozonoterapia para resolver isso. Então, as aplicações na estética são quais? São infinitas em todas as situações? Tem alguma coisa que não pode Olha, fazer? vou citar uma que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Vamos lá. Tratamento para redução abdominal, né? Para perder barriguinha. Caso de Espeto Ferreira de Pau, né, Jorge? Mas eu tenho eu tenho um problema igual o da Cris, que eu tenho um pouquinho de resistência à agulha. Então, Tá para eu bom. enfrentar a agulha, tem que ser para a minha saúde. Para a estética, eu ainda fico um pouquinho Tá, com então vamos lá. Ao preguiça. contrário de que muitos ozonoterapeutas falam e pregam, dizendo que o ozônio tem um efeito lipolítico. O que é isso? Quando você faz um tratamento com uma enzima, por exemplo, uma cafeína, ele vai quebrar aquela célula gordurosa, aquela célula de adiposa ali, tá? E vai liberar glicerol. Esse glicerol, ele vai se alocar no músculo, é onde que a pessoa vai ter que fazer exercícios para poder combater isso. Com a ozonoterapia, ele não tem esse efeito, porque é assim, se ele é lipolítico, quando a pessoa fizesse uma autohemoterapia maior, você lembra que eu falei que coleta o sangue, coloca na bolsa de transfusão e depois ozoniza aquele sangue e depois coloca de novo na veia para poder ele circular. Se ele tivesse isso, esse efeito, o que ia acontecer? O paciente ia ter o quê? Uma embolia gordurosa, que ele ia estourar todas as células. O ozônio não faz isso. O ozônio, ele diminui a inflamação local. Aonde nós temos vários tipos de tecido, aliás, tem tecido adiposo, o amarelo e o branco, tá? Tem um que ele está conectado ao organismo, que você utiliza ele para te dar força, para poder... Por isso que os atletas comem 10 hambúrguer, não sei quanto, para poder ter energia, né? E Meu tem um, caso, Pois pensei nisso agora, se você não tivesse falado. Aquela pochetezinha que você malha, tem aquele peitoral como o seu bem definido, todo malhado, aquele bração escândalo, né? Mas a meleca da pochete está ali. O que a gente costuma falar? É como se ali tivesse uma inflamação, aquelas células gordurosas, por assim dizer, para não falar os termos muito técnicos, elas estão infladas, estão inchadas. Quando o ozônio entra ali, ele vai mediar aquela inflamação, vai diminuir aquela inflamação daquela célula e vai compactar. Então, uma coisa que estava assim grandona, o ozônio vai fazer com que ela fique assim, menorzinha. Então, em uma sessão, tá? O paciente, numa sessão, pode ter a diminuição de uma circunferência abdominal de 1 centímetro a 5. Mas ele vai se pesar, ele vai ter o mesmo peso. A gente tirou a inflamação. E com a continuidade do tratamento, vai melhorar muito. Agora, preste atenção. Tem 1 hora que o tratamento com ozônio, digamos assim, 15 sessões, ele vai estabilizar. Você não vai perder mais peso. Peso não, você não vai mais desinchar. Aí agora
é partir para outra técnica, entendeu? Tipo atividade física, acompanhamento com um profissional na nutrição, um nutrólogo. É essencial sempre atividade física, entendeu? Porque quando o ozônio ele não quebra o tecido adiposo e não gera glicerol. Ele desinflama, tá? E essa pochetezinha, às vezes, ou ela faz um acúmulo de toxina, né? E o organismo não consegue reconhecer ela para poder tirar a energia para o músculo. O ozônio, você lembra que eu falei que ele faz neogênese? Não, você não se lembra, com certeza. Neogênese é a criação de novos vasinhos, que vai irrigando. Então, aquilo ali vai começar a ter circulação sanguínea. É como se eu estivesse conectando uma coisa que estava desconectada ao seu corpo. Aí, a partir do momento que você começa a comer direito, né? Que você começa a praticar exercício, vai diminuindo literalmente aquela pochetezinha, passando só para um estojinho de lápis pequenininho. Entendeu? Ó, mandar beijo também para Eliane Rosende, que está aqui. Lelê! Lili, linda, eu quero espetar a Eliane. E Marcinha Piovesan está aqui também. Fala, Márcia! Eu dei uma pernada na minha amiga, que a Márcia está falando há um tempão que queria marcar essa live com o Walter, mas aí nessa correria da vida eu hoje dei uma pernada nela. Márcia, mas assim que você quiser, ele faz com você também, viu, amiga? Que bom que você está aqui. Márcia... a gente tá... só um instantinho, porque senão você sabe que daqui a pouquinho eu já estou passando para outro assunto. Você me conhece, né? Então, preste atenção. Você falou da estética. Aí eu citei o exemplo da obesidade, né? A redução abdominal. Mas uma coisa muito interessante para as pessoas que usam Botox, né? E faz Botox, tem uma hora que geralmente o Botox dura de 2 meses e meio a 3, tá? O Botox não dura a vida inteira. E quando você faz Botox continuamente, tem uma hora que ele vai diminuindo o prazo dele de validade. Ele durava 3, agora eu falo 2. Aí você que fez o Botox comigo vai dizer que eu mudei de tipo da toxina, que eu estou usando esse Botox que eu estou usando em você, ele não está legal, que a validade está vencida, mas não é isso. É que nós temos nossos receptores, né? Porque, na realidade, o Botox, ele vai descer, a toxina botulínica vai descer e vai se prender aos receptores, tá? E ele do músculo, então ele vai fazer um relaxamento muscular. Então aquelas ruguinhas, aquelas coisas vão ficar com a cara esticada. Só que de tanto você usar, é como se você tivesse impregnado aqueles receptores de graxa. Então o Botox, a toxina não dura muito. Quando você faz um tratamento prévio, assim, digamos, umas 10 sessões com ozônio, você limpa tudo isso. Aí qual é a mágica que o ozônio faz? Ele prolonga o seu Botox. Ele vai durar mais do que 3 meses, com certeza. Entendeu? É outra coisa muito legal do tratamento de ozônio. Rugas finas é maravilhoso. Para melasmas, aquelas manchas de pele vermelhas, geralmente se tem, e aquilo também está ligado à parte hormonal, está ligado ao estresse. A mulher descompensada hormonalmente geralmente tem a parte daquelas asas de borboleta, aquelas manchas no rosto. O ozônio ajuda muito. Muito mesmo. Me explanei bastante, né? Incrível. O Comments TV fala: Ozone the enjoy is the medicinal application of a mixture of oxygen and ozone gases. Exactly, that's right. Eu esqueci de apertar a tecla SAP. Não, ele estava dando em inglês, não sei, exatamente a explicação que você fez lá no início, do que é ozônio, é o oxigênio puro. Né? Ele estava explicando exatamente isso. Legal. O Zé Davi sugere que você faça umas videoaulas. Ele tem pensado em fazer isso sim, Zé. Está faltando um pouquinho de estrutura técnica para botar isso em prática, mas é algo que ele tem vontade de fazer. E tempo, né, Jorge? Estrutura técnica e tempo, né? O Alex Ribeiro falou que também está aqui. Já sei para onde vamos correr. Forte abraço. Beijão, Alex. Menino, vem, todo mundo dentro do carro e pode vir. A Leia Moura pergunta se foi um pesquisador alemão que descobriu a ozonoterapia. Foi um cientista. Eu esqueci o nome dele, que é meio complicado, mas foi em 1848 que isso aconteceu. Até que tem 170 e poucos anos. Mas agora que a galera está começando a reconhecer o ozônio, enquanto a Alemanha, muito tempo. É o berço da ozonoterapia. Olha, Tamires Quadros está lembrando uma aplicação muito interessante que é para a olheira. Perfeito. A dela melhorou para cacete. Melhora muito. Mas melhora. Inclusive, quem quiser conferir isso no meu Instagram, tem uma aluna que ela estava com a olheira
muito, muito forte. Esse curso lá em Recife a gente fez, lá no SESP, né? Beijo, Tássia, minha parceira do curso. A gente aplicou e melhorou muito, suavizou muito. Ela estava já andando sem maquiagem. Olha. Aquela coisa de panda, muito Aham. forte mesmo. E assim, outras aplicações, Walter, por exemplo, sei lá, para quem tem alguma dificuldade sexual, ou de ereção, ou de chegar à finalização, tem alguma aplicação que ajude? Porque pelo que você está falando, o ozônio, ele potencializa tratamentos. Então, ele vai ajudar, ele não é protagonista de um tratamento, mas ele Não, age não. potencializando os tratamentos que a pessoa faz. Então, por Isso. exemplo, a pessoa que tem algum problema de sexual, de ereção Vamos falar de fertilidade, que é melhor? ou de fertilidade também, claro. Pode, pode. O ozônio pode ser utilizado para tratamento de fertilidade. Tem grandes estudos sobre isso e tem tido grandes melhoras. Porque preste atenção, Jorge, a gente tem uma coisa chamada terreno biológico, tá? O que está dentro do nosso sangue. Adianta, de repente, eu pegar um peixe, jogar numa água suja e lamaçada com esgoto? O que, que vai acontecer com esse peixe? Vai morrer, né? Ou então ele vai ficar ali tentando sobreviver, ele com um casal de peixes, mas eles não vão proliferar, não vão ter filhotinhos. Primeiro passo é limpar o terreno biológico. Então, uma pessoa que faz um tratamento para engravidar, que toma aquelas injeções, coleta sangue para poder fazer o tratamento coleta sangue do marido, é processado, faz uma vacina para ficar na esposa, paga uma grana. Se o terreno biológico dessa pessoa não estiver limpo, vai ser muito, muito demorada a concepção, tá? E o ozônio, ele propicia o esperma, você está entendendo? A navegar pela vagina da mulher. Então é muito interessante você também fazer via da utilização da insuflação vaginal. Entendi. Entendeu? O ozônio tem afinidade por meios ácidos e ele vai alcalinizar, ele vai acidificar essa região. Ó, Entendeu? mas Deixando. A Leia Moura, que é do meu time, ela quer saber. E a libido, ajuda? A libido, meu bem, troca o bofe. Troca o Não, mas bofe, é melhor sério. solução. Sério, olha, não. Porque muitas Ó, vezes é cabeça, outras é vezes cabeça. Por é o exemplo, estresse, então outras vamos levar. vezes é A até alimentações desbiose. ali. Sim, ó, a desbiose também ela traz angústia, depressão, Sim. falta de vontade, falta de. O que a depressão faz com a gente? Às vezes a gente está depressivo e nem sabe. Por isso que a Sim. gente tem que procurar ajudas, né? A gente às vezes se sabota. Isso é uma Sim. maneira de depressão. Então o ozônio não é dizer que ele vai curar a sua depressão. Mas que ele vai tratar? O que ele vai acontecer? Quando você faz a insuflação retal, né, o ozônio vai entrar. Ele não vai reconhecer quais são as suas bactérias positivas e nem as suas bactérias negativas. Ele não vai só distribuir sua flora bacteriana negativa, tá? Ele vai distribuir tudo. Agora, a gente tem umas bactérias que elas gostam e utilizam o oxigênio para poder sobreviver dentro do intestino. E essas são conhecidas como bosca-bactérias. E ele vai ajudar, entendeu? Quando você consegue estabilizar e imunomodular seu intestino, com certeza você vai melhorar em tudo. Pele, cabelo, tesão, né? Libido. Vai ser uma melhora fantástica para esse paciente, tá? E é muito interessante o estudo da ozonioterapia. A aplicação é muito ampla, gente, é muito ampla. Olha, o Bernardo Benício quer saber se uma pessoa infartada pode fazer tratamento com ozônio. Pode. Não tem. Se ele não tiver nenhuma daquelas contraindicações, seja EPD, anemia, hipertiroidismo, né? Caquexia, hipertensão e diabetes descompensados, tranquilo, pode fazer. Nenhum Sim. problema. A Carla Patrícia quer saber se o Dr. Walter atende. Hoje em dia, o tempo me perdi somente dar aula. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar um ozônio na minha clínica de ozonioterapia. Que a cada dia mais está nos planos aí. Ô, Uma hora a gente Carla, consegue. o Walter faz uns atendimentos mais assim emergenciais para Isso aí. né, ou para quem está precisando muito, ou para uma pessoa mais próxima. No dia a dia ele não está conseguindo mais por conta disso. É muito curso, ele tem uma vida também acadêmica muito, muito forte. Ele faz, sei lá, 200 pós-graduações por semana. Então ele Estou tem indo uma para vida, sexta. Estou indo para ainda sexta. trabalha. Então ele tem uma vida Ainda acadêmica. faço comida para o Jorge Brasil, todo dia É. janta, né, Hoje, por Jorge? exemplo, foi um peixe, ó. Olha, o Zé Davi quer saber se ajuda também em melhorar as marcas cirúrgicas.
Ah, sim, as cicatrizes, sim, ajuda Sim. bastante. Queloide, processo de queloide, você consegue abaixar aquele queloide. É para estrias, para a mulher, né? Principalmente aquelas que vêm da gravidez, aquelas de um dedo, você pode usar a ventosa terapia e logo em seguida você entrar também com a técnica de ozônio e vai diminuir bastante. Para vasinhos, sabe aquelas pernas bonitas, mas tem aquelas teiazinhas de aranha? Não estou falando daquelas veias calibrosas, não. Estou falando daqueles vasinhos mesmo, tá? A gente consegue, ele não vai sumir, gente. Porque tem gente que vende pacote de ozonioterapia dizendo que vai sumir. Ele não some, ele minimiza, ele deixa com que aquela coisa que era roxinha fique bem suave. Então, eu costumo dizer que, antigamente, tinha uma meia mágica da Avon, que era um creme que você passava na perna e a perna ficava de uma cor só. E disfarçava, né? E o ozônio consegue fazer isso. Olha o jabá da Avon. Já eu sou da época da meia Vivarina. Vivarina não era meia? Não era Não aquela que era? fazia Era. propaganda da faca, que não cortava nem com a porra da faca? A faca Guinness que não cortava mesmo que Vivarina. Me lembro disso, eu me lembro disso. Olha, Tamires Martins, consultório, está falando que a aplicação de ozônio nas olheiras dela foi tão perceptível, o clareamento, que só com 2 aplicações ela já teve resultado. Óbvio, é isso aí, perfeito. Não precisa ser aquela coisa, porque quando a gente usa uma outra técnica e infla, que é o olho, a gente costuma dizer que fica como olho de boi, não precisa usar isso. O ozônio a gente aplicou, o gás correu, pode tirar, já tem melhora na hora, é bem perceptível mesmo. É isso aí que É. ela falou. Olha, a Adri Cunha falou que já está apaixonada pelo ozônio. Amiga, se joga. A Leia Moura fala, porque eu trabalho há 7 anos num sexy shop e tem clientes que fazem várias perguntas e a gente vai ajudando. Tá certa, Leia. Ótimo, isso Tá aí, é certo. isso aí. Agora, não é dizer que o ozônio que é aplicado, tá, vai deixar a criatura lá louca para poder. Não, não é isso. É um tratamento, tem que ver o que está acontecendo com aquele Sim, paciente, investigar as emoções, as causas, estilos de vida e sim. tudo mais, né? Olha, a Rosana Barros, queridíssima, também tá super empolgada. Ela não sabia que a aplicação era tão ampla. E a Renata Silva, C3, pergunta se serve para crianças. Serve. A gente tem uma tabela chamada tabela nocaute, que ela é muito utilizada para criança e para paciente autista. Agora, preste atenção. Com criança, eu não posso nunca fazer insuflação retal, tá? Somente com a Ah, sim. autorização do pai, porque já teve gente que foi processada. Por quê? O profissional tem que se posicionar, né? Olha, Sim. senhora, seu filho tem essa indicação. Digamos, vamos pegar como exemplo um paciente autista, porque eu vejo que o ozônio pode ajudar muito esse tipo de paciente, né? E libertar. Porque eu tive caso, Jorge, de uma aluna que ela fez a insuflação auricular durante algum tempo num paciente autista, e eu tenho gravado a resposta da mãe, dizendo que a própria professora falou que a criança não ficava mais tão irritada, começou a melhorar a gagueira, porque tinha dificuldade em falar, e foi assim, fantástico o tratamento. Então, o que essa criatura fez? Ele pegou, sem falar com a mãe e tudo, fez a insuflação retal, meteu a sondinha no ânus da criança e a mãe ficou ali apavorada, dizendo que o filho dela foi atacado, o cara sofreu até processo. Não é muito assim. A gente tem que conversar com o pai, mostrar que isso já é uma técnica muito antiga, que o intestino é uma das vias que sofre mais vascularização e por isso tem um poder de absorção muito grande do gás. Quem está latindo aí? Ai, não sei todos. É, Aí tem que ter muito cuidado para não dar processo. Então, o que eu prefiro fazer? Passar para a técnica da insuflação auricular, que é tranquilo, até para paciente autista. Colocou lá um esteto, aquele que a gente coloca para poder chutar o coração, a gente coloca, é um esteto especial de ozônio, e ali você vai fazendo a aplicação do gás. Então, é tranquilo para o paciente, entendeu? é o que é mais importante em tudo, né, Walter? É seriedade. É você agir com seriedade É... E e dá também depende certo. de criança, porque a tu pequenininha eu fazia o ozônio dele, coletava sangue dele, fazia. É, Ele reclamava, mas na boa. O Arthur, você lembra da espinha e do pé também, né? Que ele sim, torceu, estava ruim, eu apliquei o ozônio e melhorou legal. Com ele não verdade. tem muito problema, não. Beijo para Karina Matos, que está aqui também prestigiando a gente. A Adri Cunha falou que agora já sabe onde vai ser atendida aqui em casa. Adri, trazendo aquela torta que você manda para mim às vezes, tá limpo. É a moça da cara da torta? Eu sem interesse Ah, nenhum. e eu também, né?
Tá sim, o Christopher está aqui também, é uma pessoa queridíssima que está sempre aqui nas lives. Ele falou que vai ver desde o início que ele chegou agora. Vai ficar salva, Tacinho. E Walter, nessa questão agora de pandemia, de coronavírus, e de que forma a ozonoterapia pode auxiliar, o tratamento de coronavírus, e que implicações são necessárias também no cuidado do tratamento? Jorge, é o seguinte, a gente está vendo que tem muita propaganda de gente tomando indicação de ivermectina, e toma isso, toma vitamina C, e toma zinco, porque vitamina D, porque vai ativar seu sistema imune. O ozônio, se ele ativa seu sistema autoimune, então ele vai te ajudar na Covid, com certeza. Na pré e pós. Agora, não pode ser usada uma técnica como assim, como a ivermectina. Eu vou tomar ivermectina para poder não pegar Covid. Não é assim, tá? Você pode fazer seu tratamento com ozônio naturalmente. Agora, a partir do momento que eu descobri que eu estou com Covid, tem os protocolos específicos para Covid. E qual é o principal ataque? Se o ozônio ele tem poder bactericida, viricida e fungicida, literalmente ele vai impulsionar o seu sistema imune a lidar com esse vírus, né? E tem pessoas que ficam com sequelas, dores no corpo, dores de cabeça, falta de olfato, né? Então, a gente pode indicar insuflação auricular, a gente pode fazer insuflação retal. Eu quero estimular, porque o ozônio não vai entrar dentro da célula e falar assim para o corona, cara, sai, essa célula não te pertence. Não é assim que ele vai fazer. Tá? Ele vai estimular o seu organismo, ensinar seu organismo a aumentar as defesas dele. É isso que o ozônio pode ser usado, sim, desde a fase inicial como na fase aguda. A fase do ápice da crise com Covid, entendeu? Dores de cabeça, cansaço, tudo isso pode ser. Agora, isso não me restringe eu não usar aqueles protocolos de ver exame. Não, tem que ter todo um fichamento, todo um estudo para poder desenvolver o tratamento do paciente. Entendeu? E os cuidados são os mesmos, na verdade, Sim. que todo profissional tem que ter o ano inteiro. Que é tudo higienizado, material descartável, isso é normal, é o que deve ser feito o ano inteiro. Agora no Covid. Agora uma coisa que eu me lembrei. Muitas pessoas vão se lembrar que... Eita! Gente, dá licença. Tem uma pessoa aqui na porta. Espera um instantinho. Vai falando aí, vai falando sobre as implicações que eu vou ler. Não, eu vou esperar, porque agora eu fiquei curioso. Quem é? Então, vamos lá, para poder não ficar chato aqui eu ficar vendo uma cadeira vazia. O ozônio já é conhecido gente, da gente coisa há de muito live, tempo. já ouviu, ó. Tá conhecido da gente há muito tempo. Você lembra antigamente, não sei se você se lembra, que tinha que fazer a propaganda de uns filtros ozonizados de água mais pura? Filtro de ozônio, para aqueles filtros vermelhos e tudo mais. E hoje em dia, desse pessoal que trabalha com limpeza de ar-condicionados, vocês verem que tem assim, limpeza do filtro de ar com ozônio. Então, o ozônio já é nosso companheiro. Para você ver como é que o ozônio já é utilizado na Alemanha, que lá na Alemanha a limpeza de esgotos, da parte de... Então, barulho, Jorge. De parte de limpeza de esgoto e tudo isso, não é feita mais com cloro, com flúor, com nada disso. É feito com ozônio. E garante a você uma água pura, porque ele é extremamente bactericida. Então, ele limpa. Então, aquela água produzida pelo filtro, vou comprar um filtro de água ozonizada. Ele não serve para o tratamento medicinal. Que, como eu falei, para o tratamento medicinal tem que ser o cilindro de O2. Esse tipo de aparelhos tira o oxigênio do ar. Entendeu? Então, ele vai fazer uma purificação naquela água no sentido de matar bactérias e vírus. Ponto. É isso, mas ele não é medicinal. É só símbolo de pureza. Deu para vocês? Então, toda vez que falar ozônio medicinal, eu estou ligado ao oxigênio medicinal, com uma pureza muito grande. Isso. Claro, o ozônio já está na vida da gente há muito tempo. Foi claríssimo. O Vitor falou que vai. O Vitor, marido da Diana, falou que já está encomendando as tortas. Tá bom, Vitor. Agora, Walter, assim, para encerrar, Tamires Quadros falou: estou precisando entrar numa banheira de água. Tem banheira! Tem! Inclusive, aqui em casa tem. Eu vou contar até uma história. Walter, vai pagar mico. Eu estava
O que eu tinha, hein, Walter? Que eu não lembro. Eu não sei o que eu Você tinha. estava Aí, com Walter. aquela alergia sua, cheio de alergia pelo corpo. Era quase uma psoríase, né, Walter? Uhum. Que aí o Walter encheu a banheira e botou, e ele falou para mim assim: Jorge, como você é muito alérgico, não respira perto da saída do gás. O que é que o inteligente fez? Enfiou a cara dentro Não, da botou saída debaixo do pescoço, botou debaixo a do saída. pescoço. Daqui a pouquinho começou com gente que o ozônio é tóxico, tá? Se a gente Exatamente. Tem não que ter tomar muito. determinado muito cuidado, se você pegar o ozônio e fizer assim, igual com uma máscara de oxigênio e inalar, você vai morrer em 3 minutos. A gente tem todo um cuidado com a É, técnica para poder não gerar toxicidade e a criatura desmaiar. E outra coisa, exato. vai cair duro e vai morrer. Então não é assim, Exatamente. não. Por isso que tem tanto curso, que é uma Isso. especialidade longa. Não é uma É. coisa que você pega um balãozinho e vou fazer em casa. Não é assim. Tem que ter um especialista. E você, como especialista, como pesquisador, você consegue vislumbrar ainda alguma utilização da ozonioterapia que ainda não descobriram uma utilização para ela? Você acha que tem uma pesquisa, alguma pesquisa que já está correndo? Ô Jorge, a cada hora o ozônio está se tornando um assunto tão interessante, nem você vê. Ele trata mais de 200 patologias. E o que se descobriu, literalmente, é que a maior parte das patologias geradas no nosso organismo são causadas pelo radical livre. Então, não é o ozônio, é a gente achar a cura para o radical livre. O ozônio vai combater os radicais livres e vai ensinar seu corpo, entendeu? O que uma vacina faz no seu organismo? Ele não ativa seu sistema imune? A gente não tem a cepa do vírus, está tão em voga agora. Ah, vacina tal, usa envelope de DNA, RNA, a outra usa cepa. Então, mais ou menos isso. O ozônio tem um efeito vacina. Ele vai estimular seu organismo, né? Agora, eu acho que já se tem estudos sobre o Covid. Você me perguntou, antigamente não se falava. O Covid sempre existiu, né? Sempre existiu. No Japão, o Sim. pessoal foi vindo de morcego, e isso foi disseminado. Mas A preste, 19 essa, né? e preste atenção numa coisa. É muito interessante as pessoas acharem assim, falando como farmacêutico, já tem, eu não vou tomar essa vacina porque essa vacina surgiu de uma hora para outra. Não, gente. Algo assim, quando começou o Covid em animais, tá? Isso já gera a atenção da galera lá que estuda, da ciência. Já começaram a se estudar o coronavírus em animais, já começaram a se fazer estudos para a vacina. Então já tinha mais do que meio caminho avançado de pesquisa. Todas essas vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, elas não surgiram no instalado dele. Já tinha muito estudo, então foi uma adequação para se usar em humano. Como a ivermectina. Ivermectina é um medicamento que se usava para boi. Entendeu? O que ela foi? Ela foi fracionada para não fazer mal ao humano. Mas é um medicamento parasitológico. Não é para combater Covid. Ao contrário do que muitos temem em fazer. Entendeu? Buenas noches, diz Anando, Gogô, o Gilvan Palhaço. Desejo uma noite abençoada do povo lá do Espírito Santo pra gente. A Iranita aqui também assistindo. Galera, é o seguinte, o Walter lá no perfil dele, Dr. Walter Pereira, DRW, Walter com W Pereira, aqui no Instagram. Ele pode responder algumas perguntas também que vocês tiverem, além do que a gente abordou aqui. E, de qualquer forma, a live vai ficar salva. Vocês podem também, tanto vai ficar salvo aqui, quanto no perfil dele. Lá também, nos comentários da live, vocês podem fazer outras perguntas. Fiquem à vontade. E a gente marca em breve alguma outra live para a gente abordar mais esse assunto. A Heloísa Barros falou: obrigada, Jorge, por fazer essa live com o Dr. Walter. Ele realmente é um professor. Foi uma ótima live. Obrigado. Deixei de ver uma live com Gilberto Gil. Muito melhor. Melhor, com certeza. Gente, Isso aí. obrigado, Tamires, todo mundo está aqui, Zé Davi, todo mundo que participou. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Walter, obrigado. Se quiser falar alguma coisa para se despedir, fique à Não, vontade. eu estou aberto, eu estou igual a entidade de Umbanda. Chamou, eu estou aparecendo. Claro que o curso tem que ser certificado pelo conselho e tudo mais, a gente tem essa parceria. E vamos embora, praticar ozônio. Quem puder estudar o assunto, quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo.
É Tá isso, bom? galera. Muito obrigado pela participação de você. Muito obrigado, doutor Walter. Muito Em obrigado, breve nos Jornal do Brasil. veremos. Foi uma honra falar com você. Eu era seu fã, sabia? Eu sei disso. E galera, mais tarde a gente se vê na live do BBB Urgente. Obrigado pela participação de todo mundo. Fiquem bem e boa semana para todos. Beijo, Beijo, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, Jorge.